Pare de perder dinheiro sem saber analisar suas campanhas, sem saber o que fazer depois de subir as suas campanhas. É isso mesmo que nós vamos falar nesse vídeo. Então, seja bem-vindo determinado a esse vídeo e aqui hoje nós vamos te mostrar o porquê e como analisar da forma correta a sua campanha, os dados que você está comprando do Google Ads. Então, o que é análise de campanha e para que serve? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, porque muitos afiliados perdem dinheiro, gastam à toa sem saber o porquê que estão gastando, sem entender as suas campanhas. Então, a análise de métricas é saber analisar os dados que você está comprando do Google. E por que você está comprando do Google? Porque você está pagando o Google para ter ali o seu anúncio, ter cliques no seu anúncio. Então, a partir do momento que você tem custo na sua campanha, você já está comprando os dados que o Google está trazendo para você. Então, é muito importante que você aprenda o que são esses dados, como analisar esses dados e para que eles servem. Porque não adianta nada a gente colocar uma campanha no ar, fazer um anúncio excelente, se depois que o anúncio estiver no ar a gente não saber por onde começar. O que eu olho, meninas? O que eu preciso ver? Eu não sei, minha campanha está tendo muitas impressões e não está vendendo. Porque não é só isso, não é subir a campanha e ficar lá torcendo que o Google entregue uma venda, que o Google venda muito para você, se você não sabe ajustar a sua campanha. Então, esse vídeo é extremamente importante. E fique até o final que nós vamos te dar uma dica muito importante para conseguir, de fato, analisar todos os dados da sua campanha. Então, antes da gente se aprofundar aqui no conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e já compartilha esse vídeo para todas as pessoas que você acredita que precisa desse conteúdo. Então, vamos lá. Para que serve a análise de campanha? Para a gente identificar quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa mexer de fato na campanha, quando a gente precisa tomar as decisões da nossa campanha e fechar as torneiras. Então é importantíssimo a gente saber o que analisar na nossa campanha, a gente mexer da forma correta, quando precisar mexer, porque às vezes a gente não precisa simplesmente fazer nada na campanha, é só deixar o Google trabalhar, deixar o Google fazer o trabalho dele. Então a análise de dados serve exatamente para isso, para você analisar e saber quando você vai tomar a decisão e o porquê você está tomando essa decisão. E muitas vezes o erro já vai começar aqui, ó. A gente aceitar todas as recomendações que o Google vai dar na sua campanha. Toda campanha, ela vai ficar em aprendizado, isso é normal. E muitas vezes, por a gente querer mudar esse status aqui, que somente o Google Ads ele muda, a gente quer começar a mexer na nossa campanha para deixar qualificada o quanto antes. E não, a gente precisa esperar o Google ler as informações da nossa campanha. A gente precisa esperar o Google ler os títulos, descrições, ver a nossa página, para ele mesmo colocar a nossa campanha em qualificada. Então esse status ele vai sair automaticamente. Outra coisa que muitas vezes você pode estar fazendo e não percebe é ficar aceitando as recomendações do Google. Muitas recomendações aqui, para nós afiliados, não faz sentido a gente aceitar essas recomendações. Então não saia aceitando todas as recomendações aqui porque o Google falou que você precisa colocar aqui na sua campanha. Sempre pense, isso vai fazer sentido para mim? Isso faz sentido para minha estratégia? Porque muitas vezes essas recomendações que o Google dá para nós, para nossa estratégia, não faz muito sentido. Então a gente sempre tem que ler aqui, ó. Por exemplo, finalize as configurações do acompanhamento de conversão. Então aqui o Google está nos pedindo para fazer essa configuração, mas a gente não precisa fazer, porque nós como afiliados não utilizamos essa forma de acompanhamento de conversões aqui no Google. Então o que eu preciso fazer? Eu só vou aqui nos 3 pontinhos, se eu quiser, e vou em dispensar tudo, verificarei mais tarde e dispensar. Nesse momento, esse aviso vai sair da minha campanha, essa recomendação vai sumir e a nossa pontuação vai aumentar ali no grau ali que ele falou de quanto valia essa alteração. Então, estava 70% a nossa pontuação, agora foi para 82%. Mas aí você pode perguntar, meninas, eu preciso fazer isso? Não, você não precisa, não é obrigatório você dispensar tudo que o Google está te recomendando. Se você não quiser, pode simplesmente deixar ali, que a sua campanha vai rodar normalmente. Mas caso você queira deixar a sua campanha com uma pontuação maior, você pode vir aqui dispensar tudo que não fizer sentido para a sua campanha. Então aqui em imagens dinâmicas, o Google está nos sugerindo para a gente adicionar as imagens dinâmicas que são feitas, né, com IA. É essencial para usar a IA. Nós aqui não usamos a IA, mas vamos supor que você
você queira aceitar. Você vem aqui em aplicar, você marca aqui e aplica. E pronto. Nesse momento, a pontuação já aumentou. Como nós não usamos IA, não vai fazer muita diferença para nós. Aqui ele está mandando eu adicionar palavras-chave na minha campanha. E eu não quero adicionar palavras-chave porque eu já defini as palavras-chave ideais para o meu produto. Então eu vou clicar aqui e vou dispensar tudo para ele sumir esse aviso, certo? Essas são algumas recomendações. Depois, se você quiser, pode vir aqui e dispensar tudo. E o que analisar primeiro na sua campanha? O que você vai fazer? A gente trouxe algumas coisas aqui importantes para você analisar. Então vamos ver isso na prática aqui em uma campanha nossa. Aqui nós temos uma campanha que a gente subiu no dia 7 de novembro, ok? E o Google está nos falando aqui algumas coisas, que essa campanha já foi publicada, que ela já teve impressão, já teve cliques. Assim como se ela não teve nada disso, vai ficar uns triângulos aqui, mas é só informativo, não precisa fazer nada. E aqui no dia 7, a gente pode ver que a nossa campanha aqui está zerada, totalmente zerada. Então, às vezes, você abre a sua campanha e ela está com esse filtro de data. Por quê? Está com o dia 7 aqui. E a primeira coisa que você precisa fazer quando vai abrir a campanha aqui é ver se está na data correta. Por exemplo, se eu colocar na data de hoje, ele já me mostra que a campanha teve clique e teve custo aqui, quanto teve de custo e qual o CPC médio dos cliques, certo? Então a gente precisa tomar cuidado aqui, colocar aqui em todo o período é muito importante para você visualizar o total da sua campanha, o quanto já rodou no total aqui de todos os dias que ela está rodando. Outro dado importante é arrumar as métricas da sua campanha. Então aqui a gente tem algumas métricas, alguns dados que a nossa campanha mostra para nós, que o Google nos mostra, né? Que seria aqui, ó, impressões, cliques, qual o nosso CTR. Tudo isso a gente precisa entender e analisar, saber o que significa cada métrica dessas. Porque o Google, ele tem muitas informações. Então, você precisa saber quais as métricas você precisa olhar, quais as métricas que você precisa analisar, porque entender tudo é muita coisa. Então, nós, como afiliados, a gente precisa entender aquilo que realmente é importante para que a gente venda, fique com lucro e coloque dinheiro no bolso. Então, se você não tem costume de arrumar essas métricas aqui, de ter parâmetros para você tanto começar um produto, tanto para você encerrar o teste daquele produto, você precisa arrumar essas métricas que são muito importantes. Então já pega papel e caneta aí, já anota o que você precisa olhar. Você precisa olhar impressões, você precisa olhar cliques, você precisa olhar o CTR, CPC médio, custo, o valor da sua conversão, se teve conversão, qual que foi o valor da conversão, qual que foi o custo, né, para você fazer aquela venda, a porcentagem de impressão na primeira posição, a porcentagem de impressão na parte superior e os cliques inválidos. É isso que a gente olha na nossa campanha na hora da análise. É isso que a gente olha, impressões, cliques, se a campanha rodou, se não rodou, se já tem pessoas olhando o nosso anúncio, quanto que tá o meu CPC, se ele tá alto, se ele tá muito baixo, se eu tô ficando muito exposta, se eu tô ficando menos exposta. Então, são esses dados que a gente precisa ir mexendo, a gente precisa ajustando para que cada vez a gente venda mais. E outra coisa muito importante é você olhar os termos de pesquisa e negativar todos os termos ruins. O que significa isso? Quando a gente está fazendo nosso anúncio, o Google ele vai mostrar o termo de pesquisa, qual foi o termo, a frase que a pessoa digitou no Google e o nosso anúncio foi acionado. Então a gente precisa verificar os termos de pesquisa para saber se estão de acordo com o nosso produto, com a nossa estratégia, para que se tiver algum termo ruim que esteja gerando custo para nós, a gente precisa negativar. Então aqui estamos dentro da campanha aqui e nós vamos vir aqui em palavras-chave e aqui em palavras-chave a gente tem os nossos termos de pesquisa. É só selecionar aqui e marcar aqui, ó, termo de pesquisa. Por quê? Porque que é importante para a gente ver se realmente os termos que a pessoa está digitando estão corretos de acordo com o nosso produto. Por exemplo, se eu estou anunciando para o Keton Plus, quem está pesquisando por reviews, será que esse termo de pesquisa está ok com a minha estratégia ou não? Keton Plus, nome do produto, sim, está certo. Keton Plus Review, de novo, tivemos aqui, ó, 11 cliques em review. Ou seja, se esse termo estiver trazendo muito clique, porque o termo review é como se fosse avaliações, porque a pessoa quando pesquisa review, ela quer saber a análise, a opinião do produto. Talvez ela não queira já cair na página de venda do produto, não está ainda muito pronta para compra. Por isso que aqui a gente costuma deixar
o review e só negativar se tiver muito clique e não trouxer venda, porque a gente já fez vendas com esse termo de review e foi muito bom para nós. Então a gente continua testando mais um pouco. E aqui, vamos copiar esse termo aqui e vamos traduzir no Google para a gente ver o que significa isso. Lembrando que a gente não precisa saber todas as palavras, né? A gente pode sim e deve usar o Google Tradutor para nos ajudar. Onde posso comprar Keton Plus? Essa pergunta, ela é uma pergunta boa, porque se a pessoa clicou no nosso anúncio pesquisando onde ela pode comprar, e nós temos para vender, ou seja, na nossa página a pessoa consegue comprar. Então, se ela está falando, ela quer comprar, está perguntando aonde. Então, na nossa página ela pode comprar. Esse é um termo qualificado. E quando é um termo qualificado, a gente não faz nada com ele. A gente apenas deixa ele ali. Quando o termo não é qualificado, aí sim que a gente vai remover esse termo para que ele não apareça mais enquanto o usuário fizer a pesquisa, para que o nosso anúncio não seja acionado quando a pessoa digitar ali nas pesquisas do Google. Então, aqui tá Keton Plus, que é o nome do produto, ok? Keton Tinnitus, que é o nicho do produto, né? Um produto para ouvido, então também está certo. Aqui ele quer saber os ingredientes, tá? Keton Plus ingredientes. Esse termo é muito relativo, tá? Porque às vezes a pessoa só quer saber quais os ingredientes para ela fazer a compra. Porque caso tenha algum ingrediente que ela não pode ou algo assim, ela não vai comprar. Então a gente testa o termo ingredientes, mas caso você prefira fechar, você pode negativar esse termo. Aqui a pessoa quer saber o preço, então a gente também deixa esse termo, porque ela vai saber o preço e já vai poder na hora comprar o produto através da nossa página. Keton Plus aqui o nome do produto, Keton Plus com. Então assim, pelo que a gente está vendo aqui, todos os termos estão ok. Agora esse aqui, ó. Quiet Time Plus, esse termo aqui, vamos ver o que significa ele. Vamos colocar aqui no Google e vamos ir em imagens. Olha só, esse termo, ele não remete ao nosso produto. Quiet Time Plus, ele pegou uma variação aproximada do nome do nosso produto, tá? Vamos inclusive traduzir esse termo. Tempo de silêncio mais, ou seja, a gente vai negativar esse termo aqui. E como que a gente negativa? A gente vai negativar Quiet Time, tá? O plus não, porque faz parte do nome do nosso produto. Então a gente vai vir aqui em palavras-chave e em palavras-chave negativas. E aqui a gente vai inserir o termo que não foi qualificado para nossa campanha, que não remete ao nosso produto. E a gente negativa a palavra separadamente. Porque eu estou falando para o Google, toda vez que a pessoa digitar o termo time com o nome do meu produto ou outro termo que seja parecido, eu não quero aparecer. Então vai ficar dessa forma aqui. E vamos salvar. Prontinho. Nossos termos aqui, os dois já ficaram salvos aqui. E vamos voltar agora para a análise dos termos. Então, isso é de extremamente importância, extremamente importante se você quer parar de ter cliques ruins e gastar dinheiro à toa na sua campanha. Você precisa negativar esses termos, ok? Então, você precisa olhar todos os dias, todos os termos de pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, você traduz o termo. E se você ainda tiver dúvida, você coloca nas imagens do Google, para ver se esse termo traz ali o seu produto ou não. Caso o termo seja ruim, não traz seu produto, ou na tradução seja outra coisa, você negativa o seu termo. Isso aqui é extremamente importante para você ter lucro nas suas campanhas. E aqui, a pontuação de otimização, que nada mais é você verificar a pontuação de otimização e dispensar aquilo que não faz sentido. E só aceitar aquilo que faz sentido para sua estratégia, para sua campanha. Igual nós já mostramos para você no início do vídeo. Então, o próximo, quais são as principais métricas para você analisar na sua campanha? E o que são as impressões que aparecem na campanha? É as pessoas que estão vendo o seu anúncio, ou seja, quando tem impressões na sua campanha, o seu anúncio já está rodando. Porque muitas vezes os afiliados falam assim, minha campanha está travada. E aí, quando a gente vai olhar, a campanha está com 5 impressões. Então, se já está aparecendo um número lá, é porque a sua campanha não está travada, que a sua campanha já está rodando. Quem são cliques? É quando as pessoas clicam no seu anúncio. Então, cada pessoa que clicar no seu anúncio, o Google vai te informar, baseado em um número, quantas pessoas clicaram no seu anúncio, quantos cliques você teve no dia ou todo o período da sua campanha. O que é o CTR? É a taxa de pessoas que clicaram no seu anúncio, dividido pelo número de impressões que o seu anúncio teve. Essa métrica aqui do CPM
CPC, você não vai encontrar lá na campanha. Mas a gente colocou aqui só para você saber o que é CPC, que é o custo por clique. Porque quando a gente anuncia no Google a gente paga por cada clique que a pessoa vai clicar lá no nosso anúncio, diferente do Facebook, que as pessoas só pagam quando elas visualizam. Então, no Google, você só vai ter o custo quando a pessoa clicar no anúncio que você fez. E o que é o CPC médio que você olha na sua campanha? O CPC médio do clique é o total de valores dividido pela quantidade de cliques que você tem. E essas são métricas muito importantes que você precisa olhar na sua campanha se você quer ter lucro. O que é o custo? É o valor total dos cliques que teve na sua campanha. Então, cada vez que você vê ali, é o valor total dos cliques que você já teve. O valor da conversão vai ser sempre o valor total das vendas. A conversão é a quantidade de vendas que você fez. A porcentagem de impressão na primeira posição do leilão é quando você fica no topo das pesquisas do Google. Ou seja, se você for olhar no Google, sempre que você pesquisar, você vai ver aqui, ó, na rede de pesquisa do Google, e aqui vai ter 4 anunciantes em primeiro, e se você rolar a página, você vai encontrar mais alguns anúncios de lojas e tudo mais, e você vai ver mais anunciantes aqui, ó. Aqui já está aparecendo, ó, mais anunciantes desse produto Ketan Plus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Google, ele trabalha como um leilão. Então, nem sempre esses anunciantes vão ficar sempre aqui. E isso depende muito daquele leilão que o afiliado vai estar inserido. Então, normalmente esses anúncios eles sempre ficam rotacionando. E dentro do Google tem como você acompanhar quando você fica muito exposto ali através dessa métrica de primeira posição do leilão. Então, essa métrica é muito importante, porque nem sempre você precisa ficar muito posicionado para fazer as vendas. E essa impressão aqui, na parte superior, quer dizer quando você fica entre os 4 primeiros na parte de cima das pesquisas. Ou seja, o Google também vai trazer para você esse dado de quantas vezes e se você ficou entre os 4 primeiros aqui. Então, essas são métricas bem importantes para você saber que muitas vezes o seu CPC está muito caro, pode ser porque você está ficando muito posicionado no topo das pesquisas do Google. E os cliques inválidos são os cliques que o Google marca como ilegítimo, como se ele não fosse um clique verídico, correto. Por quê? O Google, às vezes, ele identifica e ele não te cobra esse clique, tá? Ele não cobra o clique inválido. E ele pode ter sido gerado por cliques repetidos, né? Por usuários. Por exemplo, eu tô buscando algum produto, eu cliquei, aí eu saí da página e cliquei de novo. Então, é um clique repetido. Ele não vai cobrar esse clique repetido se ele for em pouco tempo, em poucos segundos, a diferença de um clique para o outro. Ou pode ser também algumas ferramentas automáticas, por exemplo, algum robô, algum software que está ali clicando de forma fraudulenta para você ter muito custo na campanha. Infelizmente, isso acontece. E a gente não tem como deixar de aparecer para essas pessoas e ter esses cliques. Então, isso são os cliques inválidos e muitas vezes esses cliques o Google invalida e não te cobra. Exato. E aqui, gente, presta bem atenção nessa parte, que são os dados mais preciosos que você vai ter que olhar na sua campanha. E os dados mais preciosos você só vai conseguir marcar se você tiver uma ferramenta de traqueamento. Por quê? A ferramenta de traqueamento ela vai te ajudar a você ver qual o público que comprou, se foi celular, se foi tablet. Por que é importante você saber essas informações? Para você fechar as torneiras da sua campanha e para você ter mais lucro. Quando a gente anuncia lá na gringa, nas plataformas americanas, que é isso que a gente faz há mais de 2 anos, e graças a Deus muitos alunos aí estão destravando e vivendo do mercado digital, as plataformas americanas não conversam com o Google. E quando a gente fala que não conversa, é quando a gente faz essa venda, não tem como o Google ficar sabendo que a gente vendeu. Ou seja, os dados, se a gente não tem uma ferramenta de traqueamento, eles não sobem automaticamente para o Google. Então, por isso que a gente precisa de uma ferramenta de traqueamento, para que a gente consiga marcar todos esses dados aqui, porque não adianta a gente ter essas métricas se a gente não vai ter dados para analisar. E a gente usa aqui uma ferramenta de traqueamento. Para quê? Para a gente olhar o dispositivo, se a pessoa comprou de um celular, de um tablet ou de um computador, para a gente olhar o público-alvo da nossa campanha. E o que é o público-alvo?
pra gente ver o sexo da pessoa que comprou, qual foi a idade da pessoa que comprou e também poder olhar os locais, porque se a gente for no achismo, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com dados. E quando a gente consegue analisar os dados de uma forma clara, de uma forma correta, fica muito mais fácil eu vender mais, para a gente poder ter mais lucro e fazer a escala do nosso produto. E a ferramenta que a gente usa e recomenda é a ferramenta da Ratoeira Ads, que é uma ferramenta que está em constante atualização. Inclusive, o link dessa ferramenta da Ratoeira Ads nós vamos deixar aqui abaixo desse vídeo com o nosso cupom de desconto. E agora nós vamos te mostrar essa ferramenta por dentro. Esse daqui é o dashboard da ferramenta da Ratoeira Ads. Então, notem aqui ó, que ele vai trazer todos os parâmetros, todos os dados das suas campanhas. Quantas visitas você teve, quantos cliques você teve, qual foi a sua taxa de fuga, os cliques orgânicos. Então aqui ó, ratoeiras acessadas, aqui vai estar o nome de todos os produtos que você está anunciando, quantas visitas ele teve, quantos cliques, quanto de fuga ele teve, isso também é uma métrica muito importante. E aqui também do lado ó, tem alguns parâmetros, link de notificação, para você receber as notificações cada vez que você faz uma venda. Tem aqui a ratoeira para você cadastrar novos produtos aqui para você estar anunciando. E quando você vem aqui ó, em área de membros, vai abrir esse outro layout aqui. Então, aqui vai estar, comece por aqui. Você vindo aqui em ferramentas, aqui vai estar conforme o plano que você adquiriu. Nosso caso aqui, a gente tem o Rato e Ratazana, que é o plano mais completo da Ratoeira Ads. Você clicando aqui, você tem toda a introdução do que você precisa fazer, qual o suporte que você vai ter, o aplicativo, para você cadastrar da forma correta, configuração rápida para você cadastrar seu link de notificação, a estrutura que você precisa. Então é muito simples, muito fácil você cadastrar aqui o seu link de notificação e principalmente não ficar sem dados para analisar. Então, quando você vem aqui em link de notificação, você não precisa passar por todas essas aulas aqui. Então, você vai olhar a aula conforme a plataforma que você está utilizando naquele momento. E é através dessa ferramenta de traqueio aqui, a Ratoeira Ads, que a gente consegue ter acesso a todos esses dados aqui que a gente mostrou, porque se a gente não tem essa ferramenta, que é de extrema importância para a gente que quer trabalhar como afiliado profissional, a gente não vai ter dados para analisar. Quando a gente não tem a ferramenta, a gente vai ter apenas impressões e os cliques. Quando a gente vender, o Google não vai saber que a gente vendeu. Então, é através dessa ferramenta aqui que a gente consegue fazer toda essa jornada aqui, ó. Então, em resumo, a ferramenta da Ratoeira Ads, ela funciona assim. A pessoa, o lead comprador, ele vai entrar e pesquisar pelo produto. Ele vai encontrar o seu anúncio. Depois que ele encontrou o seu anúncio, ele vai clicar no seu anúncio, ele vai ir para a sua pré-sell, que você já fez, e ele vai ir para a página de venda oficial do produto. E quando ele fizer a compra, a plataforma americana que você está anunciando, ela vai avisar a ferramenta de traqueio que é a Ratoeira Ads. E a Ratoeira Ads, ela vai avisar para o Google que você vendeu, ou seja, a sua conversão vai subir automaticamente para o Google. Claro que conforme o plano que você adquiriu da Ratoeira Ads. Ou seja, se você não tem a ferramenta da Ratoeira Ads, a sua informação, os seus dados, eles vão parar aqui, ó. Você vai vender e nada mais vai acontecer. Então você vai ver a venda só dentro da plataforma que você fez a venda, mas não vai subir os dados para o Google. E os dados são de extrema importância para você conseguir ter mais lucro. Então, se você não está fazendo isso, se você não está analisando essas métricas aqui na sua campanha, comece a analisar a partir de hoje, a partir dessa informação. E se você ainda não tem uma ferramenta de traqueamento, nós vamos deixar aqui abaixo dessa aula o link da Ratoeira Ads com o nosso cupom de desconto para você adquirir, para você ter dados para analisar na sua campanha, que isso é muito importante. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado e que a partir de hoje, a partir de agora, você comece a analisar da forma correta as suas campanhas. E nos siga lá no nosso Instagram, @casaldoadsoficial. Curta esse vídeo se ele te ajudou, compartilhe com seus amigos e estamos juntos aí até o próximo vídeo. Tchau, tchau!